descontraído, com cultura, humor e informação. Muitos assuntos, diversas visões. Com a atriz e jornalista Vanessa Goulart. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, eu sou mais macho que muito homem. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Os outros são os outros e só. Foque na sua felicidade, na sua essência, na sua verdade, que a sua vida, eu garanto, vai ser bem melhor. E hoje, a minha convidada vem falar de saúde, vem falar de um método despadronizado. Exato. Que eu quero saber muito sobre ele. É a Vanessa Moreira. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada. É um prazer estar no seu programa. E, pegando o gatilho que você falou da essência, é exatamente nesse foco que a gente vai trabalhar. O trabalho da Exato. Vanessa é voltado para o sangue, o estudo do sangue, o sangue vivo. Quanto ele diz sobre nós, não é isso? Diz tudo. Ele é como um espelho. Nada passa desapercebido pelo sangue, acreditem. Nossa, e como começou esse teu trabalho? Começou há cerca de 13 anos atrás, quando eu ainda estava naquela busca por eu preciso fazer alguma coisa que eu me sinta útil. Uhum. Alguma coisa que seja fora da caixinha. Uma coisa despadronizada. Despadronizada. Eu já me identifiquei. Então surgiu essa técnica, que é a análise do sangue vivo. Uhum. Então, quando eu descobri, Vanessa, eu era aquela pessoa assim, que era uma psicóloga aos 13 anos de idade. Sabe? Sempre teve essa sempre tendência. tive essa tendência. E, ao mesmo tempo, eu gostava muito de aconselhar e também de aprender com as pessoas mais velhas. Então, as minhas amigas eram, assim, de 20 anos, enquanto eu tinha 13 anos. E eu dava conselho para elas. Precoce. Muito precoce. E aí, meu sonho era fazer psicologia. Mas, quando eu encontrei essa técnica, eu pensei, meu Deus, isso é muito mais do que eu sempre sonhei. E essa técnica, então, já existe? Já existe há muito, muito tempo. Na verdade, ela vem muito antes da nossa medicina tradicional. Tem mais a ver com a medicina chinesa ou não? Sim, tem a ver com as medicinas alternativas. Então, o básico só para a gente fazer um resumo bem rapidinho. O básico é a teoria do germe, por exemplo, Louis Pasteur, que fundou lá a teoria dos germes e vírus, bactérias, parasitas, que tem que matar o vírus e a bactéria. O que eu faço veio um pouco antes disso. Nossa. E entendemos lá atrás que o germe, ele não é o problema. O problema é se o nosso terreno biológico, que é o lugar onde nossas células vivem, se está intoxicado ou não. Porque se estiver intoxicado, aí os germes eles crescem dentro da gente, eles evoluem. Sim. Então, o germe de dentro, ele se conecta com o germe de fora. Ou seja, se a pessoa tiver com esse terreno biológico limpo, ela pode ter contato com qualquer tipo de germe do lado de fora, vírus, bactéria, parasita, que dificilmente ela vai se contaminar. Olha. Então, a base é isso. Não sou eu que estou trazendo agora, mas com muito estudo, muita experiência ao longo desses 13 anos e muita conexão com pessoas, analisando o sangue das pessoas, olhando no microscópio, eu desenvolvi um método. E hoje é o que a gente vai falar da programação psicosselular. Nossa, e você mistura um monte de coisa nesse método, né? Terapia holística, exato, integrativa. Eu acho super interessante. Quântica. Aliás, aqui na rádio, assim, o público, os ouvintes da rádio super se identificam com esse tipo de terapia. Então já me sinto em casa. Tá em casa mesmo. Porque e o sangue realmente é a nossa, né, digital. Né? Exato. Ele não é estéril como fomos ensinados na escola, sabe? O sangue, ele carrega resíduos. Então, tudo que entra no nosso corpo, através do que respiramos, através do que ingerimos e através da pele, vai direto para o sangue. Então, por exemplo, se ele passa pelo corpo, porque ele é considerado um órgão móvel, ele se locomove. É diferente do fígado, dos rins. Sim. O fígado não sai do lugar dele e fala, oi, rins, tudo bem? O sangue é um órgão móvel. Olha, eu nunca soube disso. Ele é considerado um órgão. Então, ele passeia pelo nosso corpo. Todas as pessoas têm um órgão mais vulnerável. Ou seja, um ponto fraco.
mais específico. Então, se essa pessoa, por exemplo, é uma pessoa que sente muita raiva, uma pessoa que guarda muito, acumula muito, e ao mesmo tempo o metabolismo dela não funciona bem, provavelmente o fígado dela pode ser o órgão mais fraco. Então, o sangue carregou resíduos por todo o corpo. Passou pelo fígado, pode ser que ele deposite ali. Com o tempo, a gente não fica doente de uma hora para outra, Sim. a não ser que seja algo que já herdamos. Nesse caso de doença adquirida, não é de uma hora para outra. Então, com o tempo, sentimos um sintoma, um sinal, só que não fomos ensinados a dar atenção para isso. Toma um medicamento, não quero sentir isso, deixa pra lá. Exatamente. Põe para sabe? debaixo do tapete, né? Só Ao que invés não de investigar. Não funciona. Não funciona, só piora. Só piora, porque isso a gente acumula doença. Mesmo que também. seja uma coisa boba, saiba que é uma coisa boba, né? Não A gente, fique achando que não é nada. não, o achismo não é inteligente. Você vai estar agindo contra você mesmo, né? Exato. Então, para que fazer isso? Estuda, vai lá, vai ver o que está acontecendo com você. Se investiga, isso em todos os níveis, né? Todos. No nível de saúde, nível psicológico, nível emocional. Se investigar, se autoconhecer é o segredo para tudo, eu acho. Hoje, a grande ostentação é saúde. Saúde. É saúde, não é mais o que está do lado de fora, é como a gente está por dentro. E como você falou muito bem no começo do programa, é a questão da essência. É a questão de parar de seguir algo porque é um padrão. Porque não é romântico, não é bonito a jornada do herói e da heroína. Não é bonito o sofrimento. Não é bonito a pessoa ficar doente. Não, mas eu sou guerreira. A guerreira sempre terá mais batalhas. Só que a gente vive numa sociedade mundial. Sim. Poucos países têm uma sociedade um pouco mais aberta, mas a maioria, inclusive os Estados Unidos, onde eu moro, o conceito é receber informações de padronização daquilo que, se a gente não cuidar e não se informar, a gente aceita isso de uma forma muito normal. Em relação a qualquer coisa. Engole padrão tudo, de né? beleza, padrão de Tudo. saúde. Eu tenho dor de cabeça todo dia, estou sempre gripada. Não, mas eu sou saudável. Porque isso não é normal, isso não é saudável. A outra coisa, por exemplo, a mulher na menopausa, demonizar a menopausa. Gente, a mulher na menopausa é a mulher que completou todas as luas. Ela é uma mulher completa, por favor. Eu estou entrando neste processo agora, climatério. Sim. Ainda não estou propriamente na menopausa declarada, mas estou entrando no climatério. E acontecem muitas mudanças mesmo, né? Acontecem. E assim, esse conceito de que é muito maior do que parece, desse monstro, automaticamente potencializa Com qualquer certeza. tipo de reação que o corpo possa ter. A gente sabe que nossos hormônios vão diminuindo. A gente sabe de tudo isso, gente. A gente entende isso. É assim, tá certo. E tá o processo natural é esse, gente. Mas né? não tem como precisa lutar ser esse contra. sofrimento e lutar contra. Não, imagina. Por exemplo, a mulher que... vou falar de um assunto delicado. Pode falar. A mulher que toma anticoncepcional por muito tempo, ou ininterrupto. Eu passei por isso. Eu tive Então, uma época que eu tomei também. Também. Muito bem aconselhada por melhores Sim, médicos. Com certeza. A mulher está se menopausando antes do tempo. Ou seja, a gente está antecipando algo antes do tempo. Isso é bom para o corpo? Não, né? Não parece que seja. Então, assim, são muitas informações que acaba sendo de serviço. Porque a gente só via um lado da informação. Só que hoje em dia a gente já tem mais. Uma visão Tem maior, uma visão né? maior. Mas isso também não significa que as pessoas estão despertando para aquilo que faça mais sentido para a saúde dela. Porque são muitas informações de todos os lados. Entendi. E a pessoa que quer utilizar esse método do sangue vivo, qual o primeiro passo? Olha, o primeiro passo é escutar a você mesma, a você mesmo. É se escutar. Esse é o primeiro passo. Por incrível que pareça, não é avaliação. Porque pode ser que a pessoa nunca faça uma avaliação e está tudo bem, mas ela entender como se comunicar com as próprias células do corpo, isso já vai acelerar qualquer processo de cura no corpo dela. Porque a gente está o tempo todo em processo de cura. O que significa isso? Não, mas eu não estou doente, eu não preciso me curar. Mentira. Se você tem um cansaço, indisposição,
mau humor fora de hora, aquelas coisas sem explicação, cansaço mesmo dormindo, Insônia. E a gente tem, porque a gente vive nesse mundo que nos causa isso. É impossível viver numa bolha. Então, qualquer um desses sintomas e sinais, isso significa sim que precisamos sempre voltar para o nosso estado natural de autocura. Para fortalecer o nosso organismo, né? Exato. E como é feito esse fortalecimento? Primeiro, escutar a si mesmo. Todos os sinais e sintomas, não ignorem. Eu já fiz isso e eu conto aqui nesse livro, inclusive, o que me causou. Mas não vou tentar não dar spoiler. Olha o livro Sangue Vivo. Sangue Onde as Vivo. pessoas encontram? No Amazon. No Amazon. Mas hoje eu tenho o seu aqui. Oba! Então, se escutar. Ok. E se escutar. Eu tô pegando a pergunta que você fez. E o próximo passo? O próximo passo é você colocar em ação o conhecimento que você tem sobre si mesmo. Porque hoje em dia existe também algo chamado obesidade mental. As pessoas sabem de tudo, são especialistas em tudo, mas em prática, onde é que fica? Entende? Então, assim, não funciona se ficar só aqui, se ficar só no mental. Nós somos seres inteligentes e, ao mesmo tempo, somos seres repetitivos. Aliás, até atrapalha, né? Se você ficar só no mental. Porque você fica enlouquecido, você vai enlouquecer no seu próprio pensamento e vai agir pouco. Então, não vale a pena. Claro que o racional é super importante, mas tem que ser equilibrado, como tudo na vida, né? Gente, não tem uma frase, ouça o seu coração? Isso é muito clichê, mas é uma verdade. É algo assim que faz muito sentido. Ouvir o coração. O que é ouvir o coração? O coração é um órgão. É um órgão. E que órgão? Mas como a gente tem entendimento sobre o que significa isso, ouvir o coração é escutar a si mesmo. É escutar a nossa parte que está mais conectada à nossa essência. E nesses tempos que a gente vive, é cada vez mais fundamental isso. Porque a gente está sendo atropelado por essa velocidade, né? Esse estresse, essa ansiedade crônica. É uma pandemia. É uma pandemia. É uma pandemia. Se a gente não parar para se ouvir, se escutar, se cuidar, a coisa fica muito complicada. Fica. Sabe, o mais triste, como consequência disso, eu até comentei antes de vir para cá, na vinda para cá, a maioria das pessoas que eu analiso sangue ao longo dos anos, especialmente mulheres, que já estão no estado de câncer ou algo assim mais avançado, são pessoas que passaram a vida sendo fortes. São pessoas que passaram a vida lutando e no automático e sempre nessa corrida. Não aceitando a própria fragilidade, Não aceitando e se desconectando de si. Porque o que é ansiedade? A ansiedade é um resultado. Sim. Embora ela já seja até um diagnóstico, eu acredito que sim, mas ela é apenas o resultado da desconexão da pessoa com ela mesma. E eu estou me sentindo em casa aqui, porque você iniciou o programa falando de reconectar a essência, despadronizado com Z. Então... É verdade, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Porque é um método diferenciado, um método despadronizado e que leva as pessoas à cura. Sim, funciona. Funciona. Porque não é algo que um outro profissional, no caso eu, fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu nem sou a favor disso. Porque escutei muito isso e também me desconectei de mim assim por anos. Então, eu falo com propriedade de causa, não essa teoria. Olha. Mas é você entender o seu posicionamento no mundo e se harmonizar com o seu estado natural de saúde. Sim. Porque tudo que não está no seu estado natural é importante olhar com atenção, é importante olhar com amor. Pode parecer clichê olhar com amor. Estamos na semana do Dia dos Namorados. O Dia do Amor, para mim, pelo menos, que significa, né? Do amor universal. Então, assim, falar, por exemplo, de relacionamento com o outro sem entender nem qual o seu relacionamento com você... É inútil. É inútil. Total. Exato. E a gente paga o preço com a saúde. Exatamente. Porque quando mexe na saúde, mexe com tudo. Tem uma hora que o corpo grita, né? O corpo... exatamente. Porque você pode ignorar, tem uma hora que ele fala, chega. Enquanto fala, não escuta, então tem uma hora que ele vai gritar. É a manifestação, é o isso problema. Mesmo, enquanto fala, não escuta. Aí uma hora ele grita. Então, o segredo é você escutar enquanto ele está falando. Quando ele está sussurrando, então é melhor ainda. Né? Quando ele está dando aquela sussurradinha, aí você já começa a ouvir.
porque vai adiantar muito o processo de cura, né? Sim, e são sinais que podem ser muito discretos. Eu costumo dizer assim, inclusive meus amigos do autoconhecimento, sabe? O pessoal que já está avançado, já está se autoconhecendo, eu falo assim, mas Vanessa, melhorei tanto, no entanto, está acontecendo isso, aquilo. Cuidado, porque o seu sabotador, ele também se refina à medida que você também se refina. É verdade. Então, assim, ele não está mais no nível primitivo, entendeu? Ele vai usar outros métodos. Vai usar outros métodos, então toma mais cuidado. avançados, é verdade. Agora, por exemplo, vamos supor eu tenho insônia. Sim. Aí eu vou procurar a Vanessa e eu vou fazer um exame de sangue, como funciona assim o processo, praticamente? Sim, você vai me procurar e na consulta presencial, que é a parte que eu mais amo, posso fazer online também, mas a presencial, eu posso usar o microscópio, então é muito melhor, é muito mais completo. A gente vai fazer basicamente a análise do seu sangue. É diferente do exame laboratorial, embora também seja muito importante. Tá, faz no consultório mesmo. Né? Furinho. Tá. No consultório, aqui, onde tem uma mesa, eu só coloco o microscópio, porque eu também faço viajando, então é muito legal, prático. Só coloco o microscópio. Uma gotinha de sangue da ponta do dedo vai me dizer tudo. Porque a célula, o sangue, ele é o universo. As emoções é o comando. E as nossas escolhas é a ativação. Ou seja, a gente começa pelo nosso universo, porque a gente consegue ver muita coisa nessa gotinha do sangue. É diferente do exame laboratorial, por quê? Porque o exame laboratorial ele vai dizer em um aspecto mais específico, porém limitado, o que também é muito importante. Sim, por favor, continue uma coisa fazendo. Exatamente, não substitui a outra. Até porque não é um diagnóstico, é uma avaliação das células, do corpo em nível celular, porque, na verdade, a gente consegue identificar várias situações antes de acontecerem um diagnóstico no exame laboratorial, no exame tradicional. Isso que é o mais incrível, porque, como a gente falou antes, o corpo ele envia sinais antes. Então, já que a gente não escuta, a gente tem avaliação. Então, a avaliação nos ajuda. Essa gotinha de sangue vai mostrar o ser humano como todo. Porque ele vai mostrar questões metabólicas, sistema imune, como estão as células, o formato das células falam muito sobre a gente. Nossa, deve ser uma mandala, assim, né, para você analisar. Imaginando uma viagem assim, no microscópio, né? Literalmente. É uma viagem incrível e é uma experiência para outra pessoa. Porque não é algo, pelo menos na sessão comigo, não é algo técnico. Olha, é isso, isso. Faz isso aqui, tchau. Não, porque você também tem a base de psicologia, né? Tudo isso. Então, a gente vai começar aqui. Isso aqui é só um começo. E é ver junto com a pessoa o cenário dela em nível celular, dentro do corpo dela. Ela se vê numa tela, porque isso é conectado a um computador, uma tela maior. Amplia. E é incrível, porque nós somos muito visuais. Com certeza. Então, assim, participar de uma terapia na qual nós somos escutados e tudo já funciona muito. Imagina a gente ver, se ver do lado de fora numa tela. Então, é uma experiência muito forte. Porém, nem sempre é agradável, porque a gente vai tentar rastrear o que há de errado com essa pessoa. E tem doenças assim que aparecem de cara? Olha, doença especificamente não é o que eu procuro, porque não é um diagnóstico. Então, é uma linha um pouco tênue. Mas o que causa, sim. Então, a gente vai no raiz do problema. A diferença é essa. A gente não vai só no sintoma. A gente vai procurar a raiz. Então, por exemplo, a pessoa tem artrite ou não tem ainda, mas ela tem dores. Ela não faz ideia, já foi no médico. Todo mundo falou, é psicológico. Já ouviu isso? Já. É psicológico, gente. Prestem atenção. Se você tem qualquer incômodo físico e falam para você que é psicológico, investigue mais. Com certeza. Porque se já está no nível físico, é importante investigar. Existe algo a mais para você se conscientizar. Então, é psicológico. Então, a pessoa vem para consulta. Ok. Identificamos alguns resíduos metabólicos. Porque tudo aquilo que entra no corpo e vai para o sangue, como eu falei antes, ele navega no corpo. E se o nosso sistema não eliminou, porque o ideal é que passe pelo nosso sistema e o elimine. Através da urina, das fezes, da lágrima, do suor. Vai ter que sair de algum jeito. Só que aquilo não saiu. O resíduo ficou. Resíduo ficou. Esse resíduo ficou.
e ficou passeando no corpo. E daqui a pouco ele se manifesta como ácido úrico, por exemplo. Excesso de ácido úrico ou outras coisas. Em nível emocional, o que isso significa? Geralmente é a pessoa que é muito dura consigo mesma, especialmente. É aquilo que você estava falando, né? As Sim. pessoas que são muito fortes, são guerreiras, Sim. né? Geralmente somos duras com a gente. Porque fomos ensinadas a ser assim. Exatamente. Por uma questão de proteção e de uma série de outras cobradas ideias. e autocobradas também, né? Sim, e cada vez mais. Cada vez Porque mais. agora não tem o termo multitarefa, gente. Exato. Cuidado com isso. Mas agora a gente tem mais consciência, eu Sim. acho, né? Sim. Do quão nocivo isso pode ser. Antes a Sim. gente fazia e nem questionava. Agora a gente peraí. Eu acho que isso não me faz tão bem assim, não, né? Não, isso vamos é mudar. incrível. É O questionamento, ele é muito libertador. evolução, né? A gente tem que evoluir. Estamos aqui para isso, Tá espero. tá na hora, né? A gente Tá na evoluiu hora. tanto em tantos aspectos, e agora a gente retrocede ficando multitarefa. Não pode. Estamos acabando nosso papo já muito rápido. Não, precisamos marcar outro, hein? Esse papo do sangue vivo é muito interessante mesmo. Incrível, porque a gente né? sempre sabe da importância do sangue, mas a gente não tem noção desse estudo. Eu não conhecia, pelo menos achei extremamente interessante. Quero me aprofundar mais. Eu vou ler seu livro, depois a gente conversa. Que bom, feliz. Mais uma vez, o livro da Vanessa é o Sangue Vivo. Sangue Vivo. Se você quiser comprar na Amazon, está à venda na Amazon. Sim. Obrigada, Vanessa. Eu que Adorei agradeço. sua presença, adorei nosso papo. Sim. E você que está ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram, @Vanessa Goulart com 2 T's no final. E também tem o canal Despadronizada com Z no YouTube. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Beijo!